tradicionalíssima UNB, a Universidade de Brasília, tem 14 cientistas entre os 3% mais importantes do mundo, segundo o ranking que acaba de ser divulgado. E a gente tem a grata satisfação de conversar a partir de agora com um deles e mais ainda. É amapaense, é o professor Ricardo Bentes, que está com a gente ao vivo, falando de Brasília por videochamada. Salve, salve, professor. Macapá chamando, câmbio. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professor, uma satisfação. Tudo bem, Kleber? Satisfação nossa tê-lo conosco aqui. Bom, o senhor é amapaense natural de Macapá, o senhor nasceu em que cidade? Eu nasci em Belém, mas por acaso, 1 mês de idade, fui para Macapá. Na verdade, minha família morava em Macapá. Naquela época, às vezes iam para Belém para fazer o parto e depois de 1 mês voltava. Foi o meu caso. E a família do senhor é uma família que em Macapá trabalhava em que área? Onde foi que a sua família acabou se notabilizando por aqui? Meu pai e minha mãe eram professores. Meu pai é o Francisco Calandrini e a mãe é a Onédia Paz Bentes, que os dois já falecidos. Muito bem. Professor, e o senhor construiu essa carreira acadêmica brilhante, começando ou projetando, dando os primeiros passos em que graduação? Qual foi a sua primeira escolha? Bom, tudo começou em Macapá, né? Uhum. Fiz o ginásio de Macapá, o famoso GM. Depois Colégio Amapaense, onde eu terminei o 2º grau. Naquela época não tinha universidade em Macapá, né? Você terminava, eu separava tudo, eu ia para Belém. Aí nós fomos um grupo de amigos e fomos para Belém. Eu fiz o FPA, fiz biologia na FPA. Na realidade, biomedicina. E assim que eu terminei a graduação, eu passei para fazer o mestrado na USP, em biologia celular. E aí depois fiz concurso na UNB e depois voltei para a USP para fazer o doutorado. Passei um período nos Estados Unidos também fazendo doutorado, uma bolsa sanduíche. Daí voltei novamente para Brasília, voltei para fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos e assim foi. As coisas foram acontecendo gradualmente. O concurso que o senhor disse que prestou para a UNB para ser docente da universidade, é isso? Para ser docente da universidade. Tá. Em 1990. Outro dia, um dia desse, como a gente fala aqui. Se eu não entendi mal, o senhor falou que a primeira vez que foi para os Estados Unidos foi com uma bolsa sanduíche. O que significa isso? A bolsa sanduíche é uma bolsa que o Brasil estabeleceu. Basicamente, quem começou esse tipo de bolsa foi o Brasil, onde você faz parte do seu doutorado no Brasil e pode passar até 1 ano no exterior, complementando os seus estudos, as suas pesquisas, etc., no exterior. Foi o que eu fiz. Eu pensei que era algum jargão do meio acadêmico que querendo dizer. É um jargão, não deixa de ser. Querendo dizer que o custeio era muito baixo, só dava para se alimentar de sanduíche. É mais ou menos isso? Não, o jargão é você imprensa, porque você tem que fazer 2 anos no Brasil, 1 ano no exterior e voltar e terminar o seu curso aqui. Então esse 1 ano no exterior fica emprestado, né? Por isso a expressão sanduíche. Mas foi boa a sua analogia. Não, é porque tem gente que lembra desse. O senhor fez essa referência de a gente ter que sair daqui naquele tempo do território para ir buscar. No seu caso foi o curso superior. No meu caso, eu vim da Serra do Navio, nós não tínhamos nem ensino médio lá. Então a gente tinha que sair para buscar continuar os estudos, seja no ensino médio e no ensino superior nem se fala. Mas me contaram uma história maravilhosa outro dia de gente que saía daqui para ir para Belém, morava em república, né, ou em pensionato, aí conseguia
um estágio de trabalho na Federal do Pará. Aí já levava um baguete com ovo, consumia metade logo no lanche, na hora do intervalo, e a outra metade já guardava para almoçar o restante do baguete com ovo. Aí depois de um ano, voltou para Macapá, né? Voltava magro, né? E aí esse aluno, esse ex-acadêmico chegou em casa, a mãe viu: meu filho, tu tá muito magro, vai lá, Maria, frita um ovo para ele. E o cara já não aguentava mais comer ovo. No nosso caso, na nossa república, era mortadela. Ninguém aguentava mais ver mortadela. E olha só, então hoje o seu último título acadêmico, sua titulação, o senhor é pós-doc, que a gente fala, né? Eu fiz meu pós-doutorado. O pós-doutorado é um estágio que você faz ao terminar o doutorado, após o doutorado, mas ele não é exatamente um título. Não é exatamente um título, eu aprendi isso. Não é exatamente um título. Assim, é importante. Em muitas universidades hoje é muito difícil você entrar num concurso sem ter o pós-doutorado, mas assim, ninguém te dá um diploma de pós-doutor, né? Uhum. Bom, eu queria só para uma questão técnica que estão me pedindo aqui, se o senhor puder baixar um pouquinho a lente da sua câmera aí para pegar o senhor melhor enquadrado, tem muito teto aí. Agora sim, vamos fazer essa propaganda bacana para essa marca de material esportivo aí, que está patrocinando a participação do professor aqui com a gente. Obrigado. Melhorou aí? Melhorou bastante. E a partir disso, uma coisa que também que eu ainda aspiro andar mais um pouco nessa carreira acadêmica aí. Tô, por enquanto, na pós-graduação. Por enquanto, na pós-graduação. Mas uma coisa que me disseram é o seguinte: olha, essas monografias e tal, só vai ser realmente só vai ser seu algum conteúdo quando você já for lá pro doutorado. Por enquanto é uma compilação de pesquisas, claro que tem uma coordenação, tem toda uma técnica envolvida ali, com a pergunta norteadora, né, dessa pesquisa, mas enfim, o doutorado é esse realmente divisor de águas numa carreira acadêmica, professor? É um divisor de águas. Porque no mestrado, no caso da biologia, normalmente você tem que fazer uma pesquisa própria, certo? Mas ali o teu orientador está o tempo todo te dando a mão, né? Ou o teu orientador, ou um doutorando, ou um pós-doc do laboratório que está ali te orientando. No doutorado se pressupõe que você vai ter sua própria... Você vai andar sozinho. Claro que o orientador está sempre próximo, etc. E você sempre está discutindo. Mas assim, a ideia você chega com ele com solução, não com problema. Por quê? Porque depois disso você vai estar por conta própria, né? Então, essa é a ideia do doutorado, de fato. E qual foi, então, a sua tese, o seu trabalho do seu doutorado e que lhe rendeu? Já foi publicado? A publicação, por enquanto, está restrita ao meio acadêmico, professor? Não. O que a gente tem que entender, Kleber, é o seguinte: pela própria filosofia da ciência, não existe um trabalho científico se ele não é publicado. Por quê? Porque pressupõe que os teus pares vão discutir com você se o teu trabalho tem sentido ou não tem sentido, para que o trabalho científico evolua. Eu sempre falo para os meus alunos, diferente da religião, não existe uma verdade na ciência, é uma aproximação da verdade. E como é que você se aproxima da verdade? Publicando seus trabalhos científicos e discutindo com seus pares. Então, desde sempre, meu trabalho de mestrado foi publicado, os meus trabalhos de doutorado foram publicados, eu tenho aproximadamente uns 300 artigos científicos publicados. Então, tudo que sai do meu laboratório é publicado. Não, talvez eu tenha formulado mal a minha pergunta, no sentido de, sim, publicado sim, mas eu falo às vezes, esse pesquisador, né, acaba fazendo uma parceria ou despertando interesse de uma editora
em fazer o lançamento disso numa obra biográfica, num livro que ganhe o mercado. E por isso que eu digo se era uma publicação do meio científico, do meio acadêmico, ou se realmente virou um livro e algo palatável, né? Difícil dizer, já se tratando de doutorado, mas se isso de alguma forma está acessível aí para a comunidade. Não, existem alguns livros que eu e alguns colegas publicamos, mas sempre são livros mais voltados para a área, né? Porque na área que a gente trabalha, no geral, a nossa moeda, digamos assim, é o artigo publicado. Claro que a gente dá entrevistas, a gente faz divulgação científica numa linguagem mais de leigo, isso a gente faz, mas normalmente as nossas publicações são muito voltadas para o público da área. Uhum. Bom, das suas memórias aí, né, se a gente pudesse revisitar o passado aí, alguma coisa da sua juventude, da sua infância, enfim, daqueles primeiros passos aí como estudante, o senhor guarda do Amapá, guarda da Amazônia, alguma coisa que de alguma forma o senhor levou para o meio acadêmico para pesquisar, né, para contribuir com alguma grande discussão do país e quiçá da humanidade, professor? Olha, eu vou te contar uma historinha, eu não sei se a gente tem tempo para isso, fique à vontade. É engraçado. Quando eu era criança, na frente de casa morava o doutor Alberto Lima, esse que dá nome ao Hospital Geral. Eu era criança, tinha uns 7 anos de idade, sei lá, 8 anos. E o doutor Alberto Lima era uma pessoa muito gentil, sempre. E ele chegava do trabalho, sentava na frente da casa dele e ficava balançando aquelas cadeiras de macarrão. E eu lembro que eu falei para a mamãe, mãe, quando eu crescer eu quero ser doutor que nem o doutor Alberto Lima. E a mamãe me falou, meu filho, se você quer ser doutor, você tem que fazer doutorado. Esse negócio eu não esqueço. Então essa é uma lembrança que eu, obviamente, resgato do Amapá. É porque... A segunda... Uhum. Desculpa, Cleber, pode falar. Não, é um parêntese só, é do senso comum. As pessoas saíam para estudar, né, ter uma graduação, até antes um pouco. O IETA, bem aqui do lado da emissora, né, as meninas do magistério. Era uma etapa glamurosa, claro, uma etapa importante para aquela realidade que se tinha. Mas o sarrafo está cada vez mais alto, né? Então, e é do senso comum de chamar de doutor quem fez uma graduação. É que a mamãe, apesar de só ter o 2º grau, ela tinha uma percepção de vida completamente diferente, que eu não sei de onde ela tirava isso. Porque imagina, Kleber, em 1970, em Macapá, e ela já vinha com uma ideia dessa. Eu acho que o país não discutia isso tão profundamente, a mamãe falava no negócio dele. Muito bem, e a segunda perspectiva... Outra coisa, a segunda que eu ia te falar era que nós tínhamos uma formação no Amapá educacional que era muito boa, muito boa. Você não ficava devendo nada a ninguém em qualquer parte do país. Não ficava devendo. Nós éramos muito bem formados, tanto no ensino, eu não sei nem como é que chama hoje, ensino primeiro médio, grau, ensino quanto médio, ensino fundamental. Enquanto no ensino médio. Nós éramos muito bem formados. Então, isso você vai e leva para a vida, né? E a terceira, em relação às minhas pesquisas, a gente sempre trabalhou também, eu sempre trabalhei na relação nanotecnologia e aplicação na biomedicina. E a gente usava muito, e ainda usa, é que agora eu estou aposentando, mas usava muito os óleos da Amazônia para tratamentos, por exemplo, de feridas. Fazia nanoemulsões, fazia algumas estruturas nanoestruturadas para fazer tratamentos de feridas, fazer várias
dermocosméticos para melhorar a hidratação da pele, etc. Isso aí é um dos segmentos que a gente trabalhou. Muito bem, e que hoje são, né, uma contribuição para todos nós. E claro, foi preciso esse flagelo, essa grande tragédia humana que foi a pandemia do Covid-19, para a gente rever alguns conceitos, não é? Por exemplo, com esse cochilo que foi coletivo da nossa cobertura vacinal. A gente teve que voltar, doenças que estavam consideradas como erradicadas. Enfim, nunca se deu tanta importância para a pesquisa, para a ciência, né? Em que pese ter sido um desafio, né? Produzir vacina em um tempo recorde, como a gente viu. Mas, de qualquer forma, o senhor se sentiu de alguma forma, a partir da construção dessa carreira acadêmica, vamos lá, prestigiado, abraçado, tocado pela humanidade, porque se rendeu ao trabalho de pesquisadores, ao trabalho de doutores, como a sua mãe, ou um dia projetou que o senhor ia alcançar esse título acadêmico? Na verdade, tem dois tipos de sensação. O primeiro é isso que você falou, mas eu sentia muito mais antes da pandemia, por incrível que pareça. As pessoas respeitavam muito mais a ciência. E nós tivemos um problema político. Não foi só no Brasil foi muito agudo. Mas o mundo, mesmo os Estados Unidos, que tem uma estrutura de pesquisa fantástica, em que as pessoas, por uma questão eleitoral, eleitoreira, será ou ignorância, tentaram jogar a ciência no ralo, né? Então, e ainda tem uma parte da população que, infelizmente, ainda guarda esse discurso, né? Então, eu acho que, apesar de, por exemplo, essa vacina que existe hoje contra a Covid e as que virão, elas só existem por pesquisa de ponta, porque existe pesquisa de ponta no mundo. E a nanotecnologia que resolveu esse problema, por incrível que pareça. Mas mesmo assim as pessoas têm um pé atrás por um discurso político que pegou na mente dessas pessoas. Elas esqueceram que elas tomaram vacina a vida inteira e não viraram jacaré, nada aconteceu, etc. Né? Então, mas infelizmente as pessoas param, elas não param para pensar, mas eu tomei vacina a vida inteira e nunca tive problema, ao contrário, né? Radicou poliomielite, radicou varíola, radicou uma série de doenças, ou pelo menos minimizou essas doenças. E isso, por incrível que pareça, me desanimou bastante. E aí eu disse, às vezes eu parava para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque é complicado. Então eu tenho os dois sentimentos. O senhor tem aqui, eu acho que dois amigos em comum. Luiz Melo foi um entusiasta da gente conseguir localizar o senhor, contactar o senhor para produzir conteúdo aqui para a gente, para a emissora, para o jornal, para o sistema diário de comunicação como um todo. E o advogado Rubem Bemergui, que são amigos em comum aí e é contemporâneo seu, foi do seu convívio aqui na sua juventude em Macapá. Qual é essa relação? O Rubem eu considero um irmão, né? A gente cresceu juntos, nossos pais eram muito amigos. Eu chamava o pai dele de tio Maí, a mãe dele de tia Helena, e ele vice-versa com os meus pais. E o Luiz Melo eu conheço também desde que eu era moleque, porque eu era da banda do DM. E se eu não me engano, a gente foi fazer uma excursão no Rio de Janeiro, a gente foi fazer uma excursão no Rio de Janeiro, se eu não me engano, o Luiz Melo foi junto, acompanhando, fazendo a cobertura, já naquela época. Gente finíssima, excelente profissional. Cabeludo àquela altura, né? Eu agradeço a ele pela oportunidade. E a você, claro. Ostentava uma vasta cabeleira àquela altura, o jovem repórter de rádio Luiz Melo, né? Não, mas eu também. Muito bom, muito bom. Professor, quer dizer que esse jovem pesquisador está querendo se aposentar, aí o senhor se aposenta e volta para Macapá
ou quer ficar aí essa secura de Brasília. Eu tive aí a semana passada, estava 160 dias sem chuva em Brasília. Voltou a chover esses dias aqui. Então, eu não posso, a minha esposa, ela vai continuar trabalhando, né? Eu aposento, mas ela não. Então, vamos ficar por aqui ainda por um tempo. Pelo menos nos próximos 10 anos, é difícil sair daqui. Ah, que bom, que bom. É bom que tá fechando esse ciclo. Mas todo ano eu vou a Macapá. Esse ano já fui 2 vezes. Então, Macapá nunca saiu. Eu vou sempre, todo ano. É como diz alguém poderia dizer assim, né? O que eu ainda guardo daqui? Farinha, pato no tucupi, amigos. É como a gente costuma dizer, né? O senhor saiu de Macapá, mas Macapá não saiu do senhor. Não, e nem vai sair nunca. Uma vez, eu acho que a última vez que eu tenho notícia de que o Hotel Nacional aí estava numa tentativa de resgatar o glamour de outrora, dos anos 60, 70 do Hotel Nacional aí em Brasília. Aí no buffet tinha pato no tucupi, que eu vi lá naquela carta, né? Eu disse, cara, eu tava passando uns 10 dias em Brasília. Pô, vou matar a saudade aqui da terrinha, comer um pato no tucupi. Mas o tucupi tava assim, quase pro verde, pro laranja, tava estranho, não deu outra, não caiu bem. Mas a gente tem outras iniciativas, Cabana do Pará, né? Tem um restaurante aí que a gente encontra comida do norte, né? Tem um restaurante que se chama Do Pará, é muito bom. Encontra boa comida da gastronomia regional, né? Cara, muito caro, mas é boa. É isso, professor. O professor Ricardo Bentes, né? Da tradicional família Bentes. Ricardo Bentes. A família Bentes na realidade, meu pai era Calandrinha, né? Mas ele não colocou Calandrinho no nosso nome. Ele era Calandrinho de Azevedo, ele deixou só o Azevedo. A família Bentes. O Emmanuel Bentes aqui, que é pesquisador também. Era muito pequena. O Emmanuel Bentes, que é pesquisador, é parente do senhor aqui? Não sei. Então, não sei te dizer. Não sabe dizer. Porque eu só conheço o irmão direto da mamãe e os meus primos. Nem o outro parente colateral eu conheço. Não conheci. Maravilha. Eu queria realmente agradecer, parabenizar o senhor. Essa publicação que eu fiz referência na abertura aqui foi uma publicação do Jornal daí da Capital, que é o Correio Brasiliense, destacando o fato que a UNB, o senhor tem colegas aí importantes, né, no colegiado, no corpo docente da UNB, né, professor? Sim. Eu acho que foram 14 cientistas que estão nessa reportagem. Pois é, que bacana. Mas felizmente nós temos outros grandes pesquisadores que começam a se sobressair também e uma hora chegam lá. Aliás, eu queria, por fim, eu tava vindo para cá pensando, né, exatamente nesse bate-papo que a gente ia ter com o senhor, aproveitar, né, não é sempre que a gente tem aí quadros tão distintos, a possibilidade de conversar. Eu adoro, particularmente, eu gosto muito de trazer pesquisadores aqui. Claro, a gente precisa ouvir nossas autoridades, mas a gente gosta muito de ouvir os técnicos também, que senão é como tudo acontece. Duas coisas que eu queria entender. Quando a gente vai falar de soberania de alguns países, o tamanho do seu poderio bélico, das suas forças armadas, é algo a se considerar. Tem um outro recorte que está ligado à quantidade de doutores que tem num país. Isso está relacionado, inclusive, à composição do PIB. Fala pra gente como é que é conceitual essa questão de ter doutores, hein? Porque tem várias questões envolvidas. Eu vou abordar duas rapidamente. Uma, quantidade traz qualidade, certo? Uhum. Então você tem um único repórter no Amapá, ele vai fazer o que ele quiser. Falar o que ele quiser e se você tiver 10, aí você já aumenta o tamanho do sarrafo, certo? Se você tiver 1.000, a concorrência é maior, aí a tua empresa vai escolher o melhor, certo? Porque ela tem possibilidade de escolha. Então, esse é o primeiro ponto. Se um país tem muitos doutores, ele pode escolher os melhores para a empresa, para a indústria, para a comunidade acadêmica, para o que quer que seja. Mesmo para o governo, para ser técnico do governo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pesquisa científica, ela agrega valor
numa mercadoria qualquer. Então, por exemplo, eu pego o óleo de copaíba, certo? E o óleo de copaíba custa, sei lá, R$100 um litro. Se eu transformo isso numa nanoemulsão, eu posso vender 1 litro, eu vou usar 1 ml da copaíba, o resto faz parte do contexto, por R$1.000, por exemplo. Essa nanoemulsão, Então, se você refere, valor. por exemplo, a aplicação até no aerossol, assim? Há um processo que leva não a modificação das moléculas da copaíba, mas da forma como ela é levada para o cosmético, etc. Então, se você pega uma Embraer da vida, pensa nas nossas empresas que deram certo. Petrobras, Embraer, essas que vieram na minha cabeça agora. Elas se destacaram porque muita pesquisa científica. Muito investimento em pesquisa científica. A própria Fundação Oswaldo Cruz e por aí vai. Tudo. Se você pensar, o Butantan, Instituto Butantan, etc. Então, se você pega as soluções dos problemas nos países chamados de países desenvolvidos, todos envolvem pesquisa científica. A diferença é que a gente tem muito mais dificuldade de transformar a pesquisa em produto, por cultura, por falta de financiamento adequado, por leis que atrapalham, etc. Isso, felizmente, está mudando. Mas você pega país como a Alemanha, país pequeno, tem um PIB muito maior que o nosso. Porque eles pegam a matéria-prima, transformam num produto manufaturado e vendem para a gente, ou para qualquer outro país. O que eles incorporaram ali? Solução tecnológica. Então, por isso que um PIB necessariamente passa... Você falou das Forças Armadas. Por que eles têm Forças Armadas fortes? Porque investem em tecnologia também. Né? A tecnologia das Forças Armadas evolui. Então, é isso. É isso, maravilha, professor. Eu queria realmente agradecer mais uma vez, ratificar aqui a nossa gratidão pela deferência de falar com o Sistema Diário de Comunicação e, usando uma palavra bem atual, compartilhar um pouco dessa sua vivência. Receba de coração realmente esse convite para esse bate-papo aqui como uma singela homenagem que a imprensa do Amapá rende ao senhor, professor Ricardo Bentes, pesquisador da UNB, a tradicionalíssima Universidade de Brasília. Obrigado, professor. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos. Obrigado, até a próxima. Até logo.